Olá pessoal, boa tarde, né? Espero que todos estejam bem. Nós estamos voltando agora para o segundo semestre, né? Com as aulas nessa modalidade, né? Que são as modalidade assíncrona, ou seja, a aula gravada e disponibilizada através do canal do YouTube. Pessoal, a aula de hoje ela tem como foco fazer uma revisão do conteúdo que foi trabalhado no último bimestre, ou seja, no segundo bimestre, né? E aí o conteúdo que foi trabalhado no segundo bimestre foi justamente a divisão da filosofia em períodos. E aí nós vimos o período pré-socrático, o período socrático, o período sistemático e o período helenístico. Então, no período pré-socrático, como o próprio nome diz, é um período que vem antes de Sócrates, né? E aí, nesse momento, a filosofia está preocupada com as questões da natureza, tá, pessoal? Então, por isso que recebe o nome de filosofia cosmológica, tá? E a cosmologia é o estudo racional do cosmos, é o estudo da natureza. O segundo período seria o período socrático, né? E quem foi Sócrates, pessoal? Sócrates foi um marco divisor na filosofia, né? Foi um filósofo que buscou refletir sobre as ações humanas, buscou refletir sobre a ética, sobre a política, buscou refletir sobre você enquanto indivíduo pertencente a uma sociedade, né? E você enquanto indivíduo e você mesmo, né? O seu eu, tá? Então ele é considerado um marco divisor na filosofia porque até Sócrates a filosofia estava preocupada só com as questões da natureza e a partir de Sócrates a filosofia passa a se preocupar com as ações humanas, né? O período sistemático é quando Aristóteles, né, que é filósofo, que é discípulo de Platão, que Platão, por sua vez, é discípulo de Sócrates, mas lá na frente a gente fala sobre isso. No período sistemático, né, a filosofia busca sistematizar o conhecimento, ou seja, é a partir desse momento que a gente começa a falar de uma filosofia dividida em ciências, porque até aqui a filosofia estava como ciência única, né? E a partir desse momento a gente começa a ver a distinção da filosofia em ciências. E por último, que é o período greco-romano, né? Que aí surge o cristianismo e a cultura cristã romana acaba dissolvendo o pensamento grego, certo? Que é o próximo conteúdo, que é o período medieval. Na próxima aula a gente começa a falar sobre ele. Então, voltando, né, lá para o período pré-socrático. Como eu já disse a vocês, o período pré-socrático era conhecido como período cosmológico, ou seja, a explicação racional e sistemática das características do universo, né? E esse período cosmológico ele veio substituir a cosmogonia. O que era a cosmogonia? Nada mais era do que a explicação sobre a origem do mundo através dos mitos. Nós já conversamos sobre os mitos lá nas aulas presenciais, né? Então, os filósofos pré-socráticos, que a partir do momento que surge a filosofia, ela surge pré-socrática, a filosofia cosmológica, eles estão em busca de encontrar na natureza, a substância primordial, a substância que teria dado origem a todas as coisas, ou a physis, como vocês estão vendo aqui, ó. A physis seria a matéria-prima que teria dado origem a todas as coisas. Hoje, dentro das duas concepções que nós temos, quais são as duas concepções que nós temos sobre a criação do mundo, pessoal? Nós temos o evolucionismo e nós temos o criacionismo. Então, no evolucionismo, o que teria dado origem a todas as coisas teria sido o Big Bang, aquela explosão, e no criacionismo, o que teria dado origem a todas as coisas seria Deus, né? Deus teria criado todas as coisas e, por último, o ser humano. São teorias, né? Nesse período que nós estamos estudando, nós não havíamos sequer ouvido falar na existência de Deus, ou muito menos de uma explosão que teria dado origem a todas as coisas. Essas pessoas lá da Grécia Antiga, como vocês sabem, como foi dito em aula presencial, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, né? Mas dando continuidade, nós temos aqui a presença de alguns filósofos pré-socráticos. Tales de Mileto, Anaximandro,
Anaximenes, e aí vai, né? Pitágoras, tá, pessoal? Isso aqui vocês já devem ter visto lá no capítulo que nós estudamos. Então, nós vimos, né, que a filosofia ela nasceu do questionamento do ser humano, ela nasceu da curiosidade do ser humano, né? Quando nós passamos a ter o interesse de questionar aquilo que estava em nossa volta. E ela veio, né, na perspectiva de complementar os mitos, de tentar entender se aquilo que era dito dentro da mitologia de fato era real ou não. Então nós também vimos que filosofia significa filo, amizade ou amor, e sofia, sabedoria, e acabamos de ver que a filosofia antiga está dividida em 4 períodos, né? Então, como eu já disse a vocês, os pré-socráticos buscavam entender a origem e o funcionamento do universo, né? São filósofos anteriores a Sócrates, né? Investigavam o mundo material, por que se a Terra é redonda ou é quadrada, por que chove, por que nós temos o dia e a noite, por que nós nascemos, por que nós morremos, o que foi que deu origem a essa existência, né? Então, esse era a preocupação da filosofia pré-socrática. Dentro disso surgem umas figuras muito interessantes que são os sofistas, né? Que os sofistas nada mais eram do que professores que ensinavam o dom da retórica, ou seja, o dom da oratória, o dom de falar em público, tá? Então o interesse dos sofistas não era chegar a uma verdade, mas apenas vencer a discussão. Então se tinham duas pessoas ali discutindo com interesses contrários, né? Com interesses contrários. Eles iam ensinar essas pessoas a tentar uma persuadir a outra pelo efeito psicológico. Então, Platão, pessoal, ele foi discípulo de Sócrates, e tudo que nós sabemos sobre Sócrates até os dias atuais foi Platão que escreveu, certo? Então ele traz uma visão do mundo pautada naquilo que é racional, fugindo do que é sensível, fugindo do que é empírico. Viviane, o que é empírico? É tudo aquilo que eu adquiro através dos sentidos. Visão, audição, paladar, tato, certo? Então, tudo aquilo que vem dos sentidos, né, ou meus sentimentos, né, as ilusões, né? Então, como eu já disse, Sócrates focava no ser humano, né, e em todos os aspectos da sua existência, né, política, ética, ciência, arte, religião. E aí, pessoal, por que Sócrates é considerado um marco de visão na filosofia? Por alguns motivos. Primeiro, nós vimos que a filosofia anterior a Sócrates estava preocupada apenas com as questões da natureza, né? E a partir de Sócrates, ela passa também a se preocupar com as questões do ser humano, né? Com o indivíduo. E aí Sócrates ele fazia isso através de um método. Que método era esse? A maêutica e a ironia. Na ironia, ele fazia questionamentos. E ele questionava o quê? Percebam, pessoal, que nós passamos a nossa existência toda convivendo com outras pessoas. Nós vimos na aula presencial que a família é a primeira sociedade a qual nós temos contato. E aí nós passamos muito tempo assimilando e repetindo as ações das outras pessoas sem fazer grandes questionamentos sobre isso. Então a filosofia, a partir de Sócrates, ela começa a fazer esses questionamentos sobre essas ações, de apenas repetir as ações dos outros, sem refletir, sem ter uma capacidade crítica, né? sem se auto-perceber enquanto indivíduo. Nós passamos, eu acredito que vocês já devem ter ouvido algumas pessoas dizerem: eu cresci assim, eu nasci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E não há quem me mude. E isso, pessoal, é uma ilusão. Isso é uma inverdade, né? Porque nós passamos a nossa existência mudando. Nós mudamos enquanto indivíduo, nós mudamos enquanto pessoa pertencente a uma sociedade. Só que o ato de perceber isso, ele é um ato muito difícil, porque muitas vezes nós estamos tão presos nas nossas cavernas, e aí eu vou falar um pouquinho sobre o mito da caverna,
né? Nós falamos sobre o mito da caverna nas nossas aulas presenciais. Nós passamos tanto tempo presos, né, na nossa caverna, dentro das nossas ilusões, e nós não refletimos sobre nossas ações. E aí Sócrates ele vai fazer isso. Ele vai ensinar, e por isso que ele é tão importante para a filosofia, porque ele vai ensinar esse processo de reflexão, né, de você começar a perceber as suas ações, de você começar a perceber que muitas das verdades que você tem como verdade absoluta nada mais são do que apenas conceitos que você adquiriu ao longo da sua vida e que você repete sem grande questionamento, né? Apenas repetindo como se fosse um papagaio, né? As ações dos outros. Posterior a Platão, pessoal, que foi discípulo de Sócrates, surge Aristóteles, que foi discípulo de Platão. E aí Aristóteles ele vai trazer uma reflexão ainda mais aprofundada sobre essa questão da ética, de uma vida equilibrada e harmoniosa, né, da busca pela felicidade, dos fatores que vão fazer com que você chegue a essa felicidade, o prazer, o ato de ser livre, de você ser responsável pelas suas ações, né? Então, Aristóteles ele também faz a distinção da filosofia em ramos de ciências. Certo? E aí, resumindo, nós temos, né, os pré-socráticos, que são anteriores a Sócrates, que buscavam entender a natureza. Os sofistas, né, que buscavam ensinar o dom da persuasão, né, que na discussão o objetivo não é atingir a verdade, mas apenas vencer a discussão. Nós temos Sócrates, né, que vai fazer uma revolução enquanto filosofia, né? Ele modifica a percepção da filosofia, a filosofia deixa de só se preocupar com a natureza e passa também a se preocupar com o ser humano, enquanto indivíduo pertencente à sociedade, tá? Então a nossa aula de hoje é basicamente isso. Na próxima aula nós damos continuidade. Até mais, pessoal.